Bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittar e apresento esse episódio na companhia de Álvaro Pacheco. A gente retoma um tema que já passou aqui pelo podcast, o ciclismo indoor. Nosso episódio número 1 falou sobre isso. Naquela época, o Nicolas Sessler era apenas um convidado, olha só, e o contexto era completamente diferente. Era o auge da pandemia, todo mundo tendo que treinar em casa. O episódio 47 também falou sobre o ciclismo virtual, uma modalidade cada vez mais desenvolvida e correlacionada com o indoor. Agora, nossa inspiração é outra. Foram as 2 vitórias do australiano Jay Vine na última edição da Volta da Espanha. Em uma das mais importantes provas do planeta, venceu um ciclista que ganhou a chance de ser profissional ao exibir suas virtudes em uma competição indoor, tipo um reality show, a Zwift Academy. A prova indiscutível que o indoor é cada vez mais real. E para falar sobre isso, a gente trouxe o treinador Cláudio Tonon, que também migrou das estacionárias para a rua, a ciclista da Seleção Brasileira Elite, Thaís Benato, que mantém uma rotina de treinos no rolo na sua preparação para as provas, e uma convidada internacional, a Alicia Surge, diretora de marketing global da Zwift. O papo com ela é sobre o projeto Zwift Academy, que revelou o Jay Vine e que ela trata como um filho. Ajuste o seu setup, está começando agora o episódio Indoor na Gregário Cycling. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Thaís Benato, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Legal, muito bom. Acompanho vocês sempre, principalmente quando estou fazendo rolo. Deixo ali, tô rolando, escutando. E é um prazer meu estar aqui presente com vocês. Muito legal saber que você escuta a gente. A sua experiência no rolo é um dos temas que a gente quer abordar aqui no episódio de hoje, mas você também tem um histórico de ciclismo. Você é uma ciclista da elite feminina brasileira, corre pela Memorial, corre pela seleção. Eu queria só que você se apresentasse aqui primeiro pra gente, contasse um pouco dessa sua relação com o esporte, para depois a gente entrar no tema do rolo, que eu acho que a gente vai ter bastante resenha para falar. Sim, sou atleta profissional desde 2016. Entrei na Memorial em 2017, na Santos Cycling agora, né? E sigo até hoje na equipe. Esse ano eu entrego a seleção com a modalidade de estrada e de pista. Atualmente veio do Campeonato Pan-Americano de Pista, e a próxima competição, que até semana que vem a gente já vai estar se concentrando, serão os Jogos Sul-Americanos. Então a gente vai passar por... A gente vai passar por um período de treino no Rio e aí a gente viaja para o Paraguai. Então, esse ano foi bem tumultuado aí, bastante competições vindo. Thaís, para quem está te conhecendo agora, qual é a tua especialidade, seja na estrada ou seja na pista? Eu sou passista. No entanto, que os meus melhores resultados foram... Esse ano fiz 3º na prova de contrarrelógio. O ano anterior fiz 2º no brasileiro, né? Na prova no brasileiro de contrarrelógio, esse ano 3º, ano passado 2º, e ano passado na prova de resistência também. Então, tanto na modalidade de estrada, que para mim, quanto mais dura a prova, melhor. Na pista eu faço as provas mais longas, perseguição, pontos, essas provas de resistência um pouco maiores. Agora, seu sotaque é característico, apesar de você correr pela equipe de Santos, você é do Paraná. Moro em Curitiba, nasci aqui, moro aqui, treino aqui, a gente viaja para competir, mas tudo que acontece é aqui. E dessa experiência de treino, quando que o rolo chegou? Quando que o ciclismo indoor começou a ser uma possibilidade para você? Bom, como a maioria dos atletas hoje, poucos, na verdade, atletas conseguem só treinar, comer, dormir, né? Eu atuo como coordenadora de uma academia, tenho alguns alunos de personagens, sou formada em educação física, então isso acabava me limitando um pouquinho os tempos de treino. E muitas vezes eu precisava começar o treino 5 horas da manhã.
Curitiba, frio, chuva. Em 2018, eu falei, estava começando a surgir os rolos interativos. Eu falei, vou experimentar. Vou correr o risco aí, vou pegar um rolo. Na época era caro, não tão caro quanto hoje, mas caro para ser um rolo. E aí, eu lembro que eu peguei um rolo bom, um fluxo, um táxi, e já era 6 mil. Eu falava, é um investimento, mas hoje está 10, então... Aí eu falei, vou experimentar. E em 2018, peguei o rolo e eu fazia alguns treinos na semana. Quarta era um dia mais difícil para ir para a estrada, então eu acabava fazendo no rolo, mas era eventual. Aí entrou a pandemia, e na pandemia, assim, a gente foi proibido assim, de sair. A equipe falou, a gente não quer que vocês corram um risco na estrada por questões de acidentes. Então, se vocês puderem treinar indoor, é melhor. Aí todo mundo acreditava que a pandemia ia durar 15 dias, né? Aí eu falei, não, beleza, 15 dias de treino no rolo, tranquilo. Aí todo atleta, eu acredito, é movido a desafios. Aí eu falei assim, eu vou fazer toda a pandemia no rolo. 15 dias, vou fazer 15 treinos. Tá, começou. 15. Aí foi para a terceira semana, aí foi para a quarta semana, aí foi para a quinta semana. Quando eu vi, eu tinha feito 60 treinos no rolos constante, assim. Daí eu falei, a perna já não aguentava mais, falei, chega, agora deixa eu descansar um pouco. Então, a pandemia, assim, veio para me mostrar para entrar no rolo, assim, entender o que era o treinar no rolo e o que era um treinar na estrada, porque é diferente, não adianta, não é a mesma coisa. Então, a gente precisa saber o que é o nosso corpo no rolo e o que é o nosso corpo na estrada. E você usava o rolo solto antes de usar o rolo de treino, o rolo em casa, para aquecer antes da prova, na pista ou coisa desse tipo? Sim, inclusive eu uso o rolo até hoje, né? Para aquecer é muito mais fácil numa competição, você tá com a bike pronta, sobe em cima do rolo solto, com roda, com tudo, aquece ali e larga. Mas eu uso o rolo solto ainda. O rolo fixo na bike, a gente começa a criar dores nas articulações, na musculatura, que sobrecarrega. Então, 2, 3 treinos seguidos na bike, no rolo fixo, eu aguento numa boa. Já quando eu prefiro, eu sei que Curitiba vai chover e eu vou ficar a semana inteira no rolo, eu coloco um treino regenerativo no rolo solto, para poder relaxar a musculatura com a bike mexendo. Então, eu uso até hoje, eu tenho os 2 rolos em casa. O meu interativo, que ele é fixo, e o rolo solto para poder usar eventualmente. Os intervalos de treino seus são de quanto tempo, com níveis de intensidade, de TSS, de que números mais ou menos? Depende. Eu faço todos os treinos no rolo, assim, desde treinos intervalados aeróbicos ali, um pouco mais, um estímulo de força no rolo, onde a gente não coloca tanta intensidade. Se coloca só uma cadência menor, eu faço. E agora, os treinos que eu gosto de fazer no rolo é para chegar no limite mesmo. Ali acima de 100%, até treino de sprint no rolo você consegue levar ali, 30 segundos a máximo, você consegue levar. E eu gosto de fazer esses treinos, porque é aquele momento onde você não vai ter um carro atravessando, você vai estar segura, sabe que você pode chegar ao seu limite. Então eu levo, às vezes eu deixo até um lixinho do lado, porque eu sei que eu consigo chegar no limite no rolo. Você tem uma bicicleta separada para o rolo e para a rua e para a competição, ou é a mesma bicicleta que você coloca no rolo fixo? Depende do treino. Então, se eu estou treinando para uma prova de contrarrelógio, eu gosto de utilizar a bike de contrarrelógio no rolo. Se eu estou treinando para uma prova de estrada, eu deixo a bike de estrada no rolo. Eu gosto de utilizar a mesma bike da competição principal no rolo. Então, eu não tenho outra bike. Eu uso a bike que eu vou usar na estrada. Mas, por exemplo, não te dá dó de entortar a bicicleta no rolo quando você vai fazer um sprint, quando você vai fazer um big gear, uma coisa dessa? Você vê que ela está entortando ali no eixo traseiro e dá uma dorzinha no coração? Sim, com certeza. Mas a gente é atleta profissional, querendo ou não, as bikes têm uma durabilidade menor ali. Eu sei que eu rodo 60 mil quilômetros com uma bicicleta, eu já preciso trocar, porque independente do rolo ou não, ela já começa a ficar um pouco mais mole. Eu rodo em média de 20 a 22, 24 mil no ano.
Então, 3 anos é o suficiente uma bike para mim, e aí eu já sei que está na hora vai começar uma base nova para o 4º ano, eu já preciso trocar de bike. Leandro, não se faz mais bicicleta como antigamente, 60 mil quilômetros não é nada, né? Pra você ter que trocar uma bicicleta, assim, é uma volta no fim de semana, deu 60 mil quilômetros. Pois é, não, o meu carro, por exemplo, eu troco bem antes disso. Ô, Thaís, me corrija se eu estiver enganado, mas você tem conseguido excelentes resultados no passado recente, vamos dizer assim. Você acabou de falar dos últimos campeonatos brasileiros e tal. Você associa isso com a sua experiência no rolo ou isso era uma evolução natural que você teria começando no ciclismo de 2016 para cá e o rolo só veio complementar isso? Eu acho que 2 coisas. É normal eu evoluindo. Eu estou cada vez mais me dedicando ao ciclismo. Então, eu cada vez mais deixo o meu tempo voltado para a bike. Com os resultados aparecendo, querendo ou não, você vai se dedicando mais, vai aparecendo novos apoiadores. Então, assim, antes eu saía na estrada 2 vezes na semana, era mais 2 vezes de rolo. Agora eu já consigo deixar todas as minhas manhãs livres para treinar. Então, é normal uma evolução. O que o rolo acontece, o benefício que ele me traz é não perder um treino. Então, essa semana a gente teve chuva segunda, terça, quarta, hoje foi o primeiro dia de sol em Curitiba. Se eu tivesse esperando esse dia de sol para poder fazer um bom treino, eu estaria perdendo performance. Então, com certeza, está associado. Eu ter o rolo, eu consegui fazer um bom treino no rolo, consegui manter minha boa performance. Agora, você acha que o rolo te dá uma possibilidade de ter uma melhor execução de treino, na medida que as condições são mais controladas? Sim, existem alguns treinos, principalmente de contrarrelógio. Na contrarrelógio, é você contra você ali, né? É você em cima da bicicleta, você se conhecendo e sabendo chegar ao teu limite. Porque às vezes, eu penso assim, ó, eu largo uma contrarrelógio sem número nenhum, nem potência, nem frequência, nem cadência, nem nada. Por quê? Se aquele dia eu conseguir colocar 10 watts a mais, por que eu vou me limitar por um número? Então, eu sou atleta que fala assim, eu conheço meu corpo, eu sei o que eu posso chegar, então eu vou partir para uma prova de contrarrelógio para dar tudo. Só que eu conheço meu corpo, por quê? Porque eu trabalho em cima do meu corpo, eu trabalho em cima de números, eu sei o que eu aguento. E o rolo faz isso. Muitas vezes eu estou em cima do rolo e eu consigo me concentrar para manter a mesma potência e baixar minha frequência. Então, esse conhecimento sobre o corpo, dificilmente eu teria numa estrada, com o carro passando, com o caminhão passando, com vento. Então, é um conhecimento da Thaís e o interno dela. Então, com certeza, os treinos no rolo faz com que esse conhecimento aflore. Aliás, você mencionou uma coisa interessante, porque a gente vê em alguns atletas de alto rendimento que decidem não usar números durante a prova porque ele vira um limitador. Para determinados atletas, e tem o famoso Chris Froome, que olha ali e esquece o que fica com a cabeça baixada só olhando se ele está na meta de watts daquele momento. Mas tem muitos atletas de que, às vezes você olhar e falar, caramba, eu estou aqui a 300 watts, eu não aguento 300 watts. E aí a sua cabeça te derruba, mas na verdade você tem a sua sensação de esforço e sabe o que você aguenta, né? Ou não, ou vai aprendendo nos erros. Inclusive, numa prova de estrada, eu deixo dois perfil de treino ali, 2 perfil de página, sabe? Porque eu sou um atleta passista. Então, o meu objetivo é sair numa fuga. É tentar armar uma fuga para conseguir levar até o final da prova. Então, o que eu preciso saber? Até eu conseguir armar essa fuga, não depende de números. Eu preciso dessa fuga para ter um bom resultado. Mas a partir do momento que eu estou nessa fuga, os números importam para que eu consiga aguentá-la até o final. Então, eu tenho 2 páginas de treino. Uma, que é a prova sem fuga. Sair de uma fuga, desço a página de treino e eu começo a controlar meus números para ir até o final. Thaís, como é o teu espaço de treino indoor? A gente fez o 3º andar, né? É um sobrado, e aí a gente fez só para deixar para treinar. Então, é um espaço onde a gente tem... a gente conseguiu... abriu o máximo que tinha de ventilação, assim, então colocou todas as janelas, deixou bem aberto,
E é um local onde está só o rolo, tem um frigobar para deixar a água geladinha ali, uns ventiladores e uma mesa. Assim, quanto menos coisa, melhor, porque, querendo ou não, a gente está em cima do rolo, a umidade e tudo. Então, é uma mesa para o computador e a TV, o frigobar e o rolo. E na tela da TV e do computador, o que você escolhe colocar? Depende. Eu gosto de treinar visualizando o treino. Eu uso o Zwift, né? Então, eu gosto de colocar o treino ali, focar 100% no treino. Porque, às vezes, querendo ou não, eu tenho 2 horas de treino. 2 horas para eu me focar a isso, a bicicleta, meu corpo e a bicicleta. Se eu colocar corrida, se eu colocar outras coisas passando, eu perco o foco do meu treino. Então, eu deixo aquele momento para treinar. Choveu, eu tenho 4 horas indoor aeróbico. Coloco uma corrida, e eu até uso o tablet, sim. Deixo ali passando a volta, deixo passando o que tiver, coloco uma competição para poder acompanhar. Mas, normalmente, subir para fazer o treino. Às vezes nem música eu coloco. Eu chego e falo, mas coloca uma música. Eu falo, nem percebi que estava sem. Pô, isso é legal, cara. É um foco danado. Agora, Thaís, você lembra do seu dia de treino 61? O dia que você voltou para a rua? Nossa, lembro. Estranho. A bicicleta não era minha. Eu subi a bicicleta assim e falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí eu olhava o selim, será que baixou esse selim de ficar no rolo? Mas aí eu fiquei um tempo, aí eu preferi ir para uma estrada mais calma, porque eu lembro que eu estava insegura de andar na bicicleta. Mas de todo o conhecimento, toda a habilidade que eu tenho, eu estava insegura de sair para a estrada. Então eu fui para uma estrada mais tranquila, onde não tinha muito movimento de carro, para poder me sentir melhor em cima da bicicleta. E o retorno ao pelotão, o retorno ao competir e tudo mais, como é que foi essa volta pós-Covid? Desbloqueia rápido, atleta. Que eu sou assim, eu não vejo muita necessidade de arriscar nenhum treino, mas chega na hora da prova, baixou a bandeira, esquece. Eu vou descer a 1 milhão e vou fazer. Então, assim, eu lembro que a gente ficou um pouco inseguro de treinar em pelotão por um certo tempo. Era questões de Covid, era questões de insegurança mesmo, porque nenhum pelotão corre o risco de tombos. Então, como nós dois treinamos juntos, saí eu e meu noivo. Então, a gente ficou treinando só nós, assim. E aí, quando... Realmente, se você estranha saber andar na roda ali, saber cuidar para não cair, um freou e outro, então, realmente, são coisas que, assim, eu vejo muito legal. Você pode ter uma baita evolução em cima de um rolo, mas se você não tiver a habilidade de andar na bicicleta, de andar em um pelotão, de se proteger, você não consegue fazer a força que você treinou no rolo em cima de uma prova. Então, é muito importante isso. Às vezes eu estou na estrada, eu e o Gregory, eu vejo uma pessoa andando lá na frente, eu falo, aquele treina no rolo, pode ter certeza. Porque aí muitas vezes eu chego e eu gosto de ensinar as pessoas. Então eu chego e falo, olha, me observa pedalando. Eu nem conheço a pessoa, mas eu falo, me observa pedalando. Tá vendo o quanto de energia você está gastando à toa? Olha a tua bicicleta, olha como ela precisa mexer para você jogar ela para frente. Então eu muitas vezes falo, tenho certeza que você treina no rolo ou que você faz aula de spinning, né? Eles, como que você sabe? Eu conheço. Thaís, você já teve experiência de testar essa nova geração de bicicletas indoor que tem um monte de regulagens? As chamadas Smart Trainers Indoors, não sei qual é o nome de marca, mas que é praticamente uma bicicleta de spin, só que de uma categoria muito mais sofisticada e com muito mais regulagens. Sim. Na academia que eu atuo, que é a Swimex, aqui em Curitiba, a gente é uma academia que está sempre à frente. Então, as nossas bikes aqui, é uma bike ela é super avançada. No entanto, que todos os alunos realizam um teste de FTP
E aí os treinos são programados de acordo com o FTP de cada aluno. A gente tem uma periodização, que todas as aulas seguem essa periodização, tanto da intensidade quanto do estímulo de treino. E aí o aluno, a gente não faz uma aula de spinning, a gente faz um treinamento mesmo. E as bikes têm umas regulagens que elas não são limitadas. Você consegue usar a bike ali para uma pessoa que tem 2 metros e uma pessoa que tem 1,60. Então, isso é bem legal. Então, e o spinning, eu vejo muitos atletas hoje utilizando a academia em virtude disso, porque a gente consegue trazer um treinamento dentro da academia com uma bike de qualidade. Mas as bikes que tem essa troca de marcha ali, igual uma manopla normal ali, ainda não utilizei. Só as bikes realmente de spinning. Só que essas nossas são bem parecidas. Então, eu acho que tem tudo para valer a pena, porque se eu não precisasse colocar a minha bike no rolo, não teria aquela dó, né, de ver a bike torcendo em um sprint. Então, com certeza, eu acho que é o futuro. Você tem alguém que chega para você, Thaís, com a tua experiência de rolo, que foi estimulado pela pandemia, etc. Eu estou pensando em comprar um rolo. E tem alguém que você fala, não compre, você está perdendo seu dinheiro, faz outra coisa com seu dinheiro, ou guarda. Vamos pensar. Eu acho que primeiro a pessoa tem que ter disciplina, tá? Se eu sei que é uma pessoa que não vai ter a disciplina de acordar sozinho e subir em cima da bicicleta e treinar sozinho, que é uma pessoa que depende de um estímulo extra, que depende de um pelotão. Se não tiver o meu amigo, eu não vou sair treinar. Aí, se você não sai treinar, mal sai treinar com amigos, sozinho, também você não vai treinar. Então, eu acho que a primeira coisa para ter um rolo é ter disciplina. Você tem que saber que é você contra você, você vai subir e vai treinar. Porém, seria importante você testar, porque o rolo, o meu noivo, ele odiava rolo. Quando eu falei para ele que eu ia comprar o rolo, ele falou, tá louco, imagine. Ele odiava rolo. Hoje ele fala assim, nossa, ainda bem que você comprou esse rolo, né? Porque muitas vezes eu falo, ontem era um dia que tava um chuvisco, dava para sair dele. Ele falou, mas vai sujar toda a bicicleta, depois tem que lavar capacete, sapatilha, faz lá você 1 horinha de rolo, depois eu faço. Então eu falei, tá vendo como as coisas mudam mesmo? Então, olha, se a pessoa gosta de pedalar, pode comprar que vai valer a pena. Perfeito. Mas umas coisinhas que eu queria agregar, assim, que eu acho que vale a pena, alguns cuidados. Por exemplo, assim, eu já sofri um tombo por causa de um atleta que ele não fazia revisões na bike porque a bike dele estava sempre limpa, ele treinava só no rolo. Então, ele treinava todos os dias no rolo e, eventualmente, final de semana, saía para a estrada. E um dia eu estava na roda dele, a gente estava fazendo um rendezvous ali, e o guidão dele quebrou. E era um guidão bom. E aí, quando o mecânico tirou a fita de guidão dele, estava inteira oxidada, porque ele treinava tanto no rolo que o suor oxidou o guidão. E aí, quando ele estava segurando embaixo no drop, o guidão, a pressão do drop quebrou o guidão e eu acabei caindo junto. Então, são coisas que, assim, por mais que você treine no rolo e que tua bicicleta não tenha sujeira da chuva, do vento, da areia, é importante você manter uma revisão, é importante você manter a manutenção da tua bicicleta, porque destrói, às vezes, muito mais do que na estrada. Então, são coisas que, às vezes, a gente nem se toca, né? E outra questão é do treinamento. Às vezes, você recebe um treino, o mesmo treino que você vai pegar e vai trazer para o rolo. Só que muitas vezes a variação de potência que a tua bicicleta tem na estrada, o teu medidor de potência pode ter uma variação de 5%, 7% na sua estrada e no seu rolo. E aí você entra no rolo e fala assim, nossa, não é possível. Não consigo treinar no rolo, é muito mais difícil treinar no rolo, porque o teu FTP do rolo pode ser diferente do teu FTP da estrada. Então, é uma variação ali que, às vezes, é 10 watts, mas é 10 watts num tiro de 8 minutos, que você não aguenta, num tiro de 12 minutos, que você não aguenta levar. Então, são cuidados que, assim, vale a pena você fazer um teste de FTP na estrada, um teste de FTP no rolo,
um teste de FTP na bike de estrada, um teste de FTP na bike de contrarrelógio, que são variações que podem te desestimular, achando que é impossível continuar o treino, fazer o treino, que teu treinador tá louco, mas às vezes a variação tá no teu medidor mesmo. Então, coisas que, assim, é importante essa associação com o rolo e a estrada. Você está trazendo uma coisa muito importante, é a gente lembrar de que o treino indoor, ele tem características específicas que não são exatamente iguais quando você andar na rua, ou como você bem mencionou, o fato que a bicicleta não está sujando, não está pegando chuva, ela não precisa de manutenção. Mas tem uma coisa muito mais abrasiva que é o nosso suor, que é a torre que está sendo feita no quadro. E a gente está aprendendo com isso, porque eu acho que de pouco tempo para cá que o rolo se popularizou, eles ficaram melhores, conectados, com o medidor de potência embutido. Estamos só no começo, eu acho que tem muita coisa interessante. Tem gente que fala até que o Zwift já podia fazer realidade virtual desde a primeira geração, né? Mas eu não consigo imaginar alguém treinando com aquele capacete de óculos virtual na cabeça, mas sei lá. Mas o Jay Vine lá, o australiano, já mostrou que dá pra trazer muito do virtual para a realidade, né? Ele veio do Zwift Academy lá e ganhou 2 etapas na volta, então nada melhor do que ele para mostrar pra gente que o rolo dá para treinar. Treinar e vencer. Atenção! A Trek Bicycle anuncia um recall de segurança para todas as Speed Concept SLR ano modelo 2022 e todas as Emonda SLR ano modelo 2021-2022, sejam elas Project One ou não. E para o guidão integrado Aeolus RSL VRC Bontrager 2020 a 2022, vendido como um acessório. Em caso de sobrecarga, o guidão base e o guidão integrado de carbono poderão trincar. Se isso acontecer enquanto você estiver pedalando, você poderá perder o controle da bicicleta e cair. Se você possui um modelo afetado, deverá parar de pedalar sua bicicleta imediatamente e entrar em contato com seu revendedor autorizado Trek para substituir o guidão integrado de forma totalmente gratuita. Para mais informações, entre em contato através do telefone 11 3590 0300 ou acesse o site trek.bike/recall 2022. Você acabou de ouvir a Thaís Benato, ciclista da equipe de Santos, que no final do mês vai representar o Brasil no Sul-Americano, no Paraguai. Boa sorte para ela e para toda a nossa delegação brasileira. Agora a gente conversa com Cláudio Tonon, um ciclista que se descobriu nas bikes estacionárias e que hoje equilibra muito bem o treino indoor e o treino outdoor. Se liga! Cláudio Tonon, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter a sua companhia aqui nesse episódio. Fala, Leandro. Fala, Álvaro. Tudo bem? Cara, é uma honra estar aqui participando desse episódio com vocês e contar um pouquinho do que o ciclismo indoor pode fazer pelas pessoas. Pô, é um prazer enorme estar junto com vocês, cara. A gente vai falar bastante disso aqui, Cláudio, mas eu queria antes que você se apresentasse. O Nicolas, que não está aqui com a gente hoje, costuma brincar assim, se apresenta em 200 caracteres, em um tweet. Cara, Cláudio Tonon é um apaixonado por ciclismo indoor, ex-jogador de voleibol, vivo do esporte há 11 anos e que encontrou no ciclismo indoor a oportunidade de começar a pedalar na rua e acabou conhecendo o mundo e o Brasil em cima de uma bike indoor, por incrível que pareça. Então, se eu pudesse explicar rapidamente, esse é o Cláudio Tonon, cara. Você foi de uma bike indoor para depois para poder pedalar na rua? Você começou nas academias, talvez? Como é que foi esse começo? Exatamente, cara. Eu fiz educação física, né? Professor de educação física, comecei a trabalhar em academias. Num determinado momento, eu vi a aula do cara lotada, todo mundo gostava do professor e eu não queria mais dar aula na musculação. Resolvi ser professor de ciclismo indoor. E aí, comecei a dar muita aula. E meus amigos me convidaram para pedalar na rua e por uma grata felicidade eu me dei muito bem na rua e eles falaram, cara, você precisa começar a pedalar. E aí eu nunca tinha pedalado na vida, nunca tinha tido uma bicicleta na vida, foi aí que eu comecei. Agora, para a gente combinar a regra do jogo, qual é a diferença entre aula de spinning e aula de ciclismo indoor? Cara, spinning e ciclismo indoor é a mesma coisa.
O que acontece é que o spinning virou a famosa Gillette da sala de bike, né? Então, todo mundo fala que aulas dentro de uma sala de bike é spinning, né? Na verdade, spinning é uma modalidade, é um programa de aula, né? E o ciclismo indoor, o spinning está dentro do ciclismo indoor e não o contrário. Ciclismo indoor é uma aula que a gente trabalha como se fosse uma pedalada na rua, como se fosse uma estrada, como se fosse uma viagem. E o spinning está dentro, que o spinning usa a frequência cardíaca como base para o treinamento. E outros programas de aula também estão dentro dessa casa do ciclismo indoor. E hoje a gente já tem, né, Álvaro, acho que a gente vai falar um pouco mais, a gente tem uma modalidade que se chama bike indoor. Essa é uma grande diferença entre o ciclismo indoor e o bike indoor. Essa tem uma diferença grande. Antes da gente ir para lá, na minha experiência pessoal, várias pessoas que se formaram no spinning tiveram a dificuldade na passagem quando foram para a rua, até porque são treinos mais curtos. Então, quando você faz aulas muito intensas de 30, 45, 60 minutos, é diferente de quando você vai para a rua para pedalar 2 horas, 4 horas, 5 horas. Como é que foi essa passagem para você? Cara, eu vou falar para você que eu senti pouco. Eu senti no começo, quando eu dava poucas aulas. E dando poucas aulas, aí você acaba, não é fazendo 2 ou 3 aulas por semana de 45 minutos que você vai ter um condicionamento para pedalar 3, 4 horas na rua, né? Mas num determinado momento, onde eu dava 12, 14, 18 aulas por semana de ciclismo indoor, ir para a rua pedalar 100 quilômetros conversando com as pessoas era tipo normal. Lógico, eu nunca treinei na rua, eu sempre gostei de pedalar na rua, né? Eu sempre disse que eu treinava indoor para curtir com os meus amigos outdoor. Então, para mim, a transição foi super tranquila por causa do volume de aula, né? Mas no caso, eu conheci pessoas que saíram de poucas aulas para um volume maior, que precisaram de uma adaptaçãozinha um pouco maior. Onde está essa adaptação, Tonon? Onde está ali a adaptação mais necessária nessa transição? Cara, o que eu vejo assim, ó, e é uma dificuldade que eu sinto até hoje, tá, gente? Eu tenho o pavor de descida, por exemplo, porque quando eu brinco, eu falo que eu sou bom fazendo força. E força, geralmente, a gente faz para cima, para baixo a gente não faz força, né? E como na aula indoor a gente está fixo, para mim a maior adaptação, cara, é o equilíbrio, é o andar em grupo. Eu já vi acontecer várias vezes da pessoa se perder, ou mesmo de não conseguir olhar para trás, né? Que é uma coisa que a gente tem que fazer bastante quando a gente está na estrada. Então, essa adaptação técnica, entre aspas, para a rua é a maior coisa, sempre foi a minha maior preocupação. Quando eu levava alunos ou quando eu levava amigos que eram do indoor para a rua, a minha preocupação era sempre estar perto desses caras e protegê-los e ensinando para que eles pudessem ter segurança e confiança na estrada, cara. O Álvaro aqui é o grande defensor das bicicletas elétricas e eu aderi às ideias dele e defendo cada um dos argumentos dele a partir de agora, porque eu tive a oportunidade de andar algumas vezes já de bike elétrica. E eu costumo brincar com as pessoas com quem eu converso que andar de bicicleta elétrica é andar de bicicleta, é a mesma coisa, só que você tem um pouco mais de motor, você tem ali um ganho, pouco não, é significativo. Agora, uma bicicleta indoor, uma pessoa que pratica spinning, ela tá pedalando? É a mesma coisa que pedalar para você? Cara, para mim é 100% a mesma coisa. E eu brinco que é muito mais difícil, cara. Porque eu dou aulas, a média de watts minha em aula é 230 watts, 240 watts de média, um pouco menos, um pouco mais, oscila entre 200 e 240. Com uma grande diferença, a gente faz esforço o tempo inteiro. Se eu for olhar meu NP, né, minha potência normalizada ali, dentro de uma aula, ela é igual à média. Porque eu não paro de fazer força o tempo todo durante a aula. Enquanto na bike, na rua, às vezes a gente tem uns respiros, seja numa subida onde a gente deixa uma marcha mais leve, ou mesmo seja numa descida onde a gente deixa a bike embalar um pouco, ou numa reta, num vácuo, a gente acaba relaxando um pouco, mas a sensação de pedalada é muito maior. E uma coisa que a gente não consegue fazer na rua, ou que pelo menos a gente faz pouco, porque é treinar técnica, cara. E dentro da sala, nas aulas, a gente consegue treinar muita técnica. Técnica de ciclo do pedal, de posicionamento no banco, de utilização do abdômen durante a pedalada, coisa que, quando eu aprendi a fazer isso, o meu tempo na Serra de Campos, que era o meu target, mudou substancialmente de 48 minutos para 38 minutos na Serra de Campos. Então, e hoje meu melhor tempo é 36. Então, se um cara que pesa 80 quilos é um bom número, entendeu?
mas foi principalmente quando eu aprendi a usar o ciclo do pedal e o banco, que na indoor eu tenho mais chance de fazer isso do que na rua, né? Só um hiperlink para o ouvinte que ainda não pedalou na Serra de Campos ou não acompanha a Serra de Campos no Strava. O tempo de um ciclista curioso, esforçado, é por volta de 1 hora. Então, quando o Tonon fala em 38, é um tempo de gente séria que dá para brincar, dá para ali bater guidão e disputar pódio. Não, quando eu fiz... o meu melhor tempo foi 36, foi quando eu fiz 23º geral na Copa VO2 há 4 anos atrás, 5 anos atrás, 2017. Que legal, cara. E o que evoluiu de tecnologia? Assim, você até tem um relacionamento comercial com uma marca, com a Stages. O que evoluiu? Porque, basicamente, existem 3 opções. Existe a bicicleta clássica de spinning, que só tem uma regulagem básica e alguma conectividade, às vezes nenhuma. A sua bicicleta no rolo e a Smart Bike Indoor, que é praticamente uma bicicleta com todo um range de regulagens infinitos, conectividades, ferramentas de escolha, enfim. Pelo app você transforma uma barra forte numa bicicleta de preço de carro que está rodando no Pro Tour. Como é que essa oferta mudou o mercado do indoor? Cara, a gamificação mudou o mercado do indoor. Então, a conectividade, independente de qual bike seja, mudou o mercado do indoor, né? Antigamente, a gente ia para aula para curtir uma música só ou só fazer uma aula. Hoje, a gente vai para aula para saber quantos quilômetros a gente pedalou, quantos watts a gente gerou, quantas calorias a gente gastou, quantos quilômetros eu rodo no mês. Tudo isso ligado a softwares que estão dentro das salas de bike, nos telões ou em TVs conectadas, ligados a power meters ou programas dentro das bikes que triangulam esse dado, né? Uma coisa que eu gosto muito da Stages é que realmente a gente mede a força de quem está praticando, porque o medidor está na perna do atleta, né? Enquanto algumas outras só é um triangulado dentro dela. Mas independente de como medir, a medição, Álvaro e Leandro, trouxeram para o praticante aquela coisa da possibilidade. As minhas alunas adoram, e até eu disse que eu ia falar delas, eu tenho um grupo de alunos pós-60, 60 mais, são 10 alunas com mais de 60 anos que me acompanham há quase 15 anos, cara. E quando eu falo para elas, hoje a gente pedalou 20 quilômetros, hoje a gente foi até tal cidade, isso tornou para elas, Álvaro, possível elas irem até tal cidade. Então, esse desejo de começar do tipo, se eu estou pedalando 20 km indoor, eu posso ir até a cidade vizinha. Então, a conectividade e a gamificação dentro da sala de bike foi a grande evolução. E na última feira que eu estive em São Paulo, da IRSA, né, a maior feira de fitness do mundo, que tem em vários países do mundo, a gente viu que a bike continua sendo um grande alvoroço, principalmente se tratando de conectividade e gamificação. E joelho? Porque existe uma discussão, e a gente já teve aqui no Gregário, que o problema de você pedalar indoor é de que quando você está na rua, a bicicleta balança e, portanto, o estresse no seu joelho é menor. E quando você está numa indoor usando sapatilha e taco, você tem uma mecânica diferente e isso pode te causar lesão do joelho. A tua experiência em 18 anos? 0. Eu nunca vi um problema de joelho na minha aula, cara. Eu nunca vi alguém ter problema e eu nunca tive um problema por causa de pedalar indoor. Eu uso sapatilha faz 20 anos praticamente, desde quando eu dou aula. Eu nunca tive nenhum problema de joelho, nenhum problema de pelve, né, de ficar sentado no banco, de dar muita aula. E, cara, eu posso te afirmar isso, que um bom professor dentro da sala, um professor que sabe orientar tecnicamente correto, essa é a grande diferença quando a gente fala de ciclismo indoor e bike indoor, né, que são as duas modalidades. O professor que entende da técnica do ciclismo e traz para o aluno dele e busca formas de ensinar melhor, cara, com certeza não vai ter risco nenhum dentro da bike. Eu falo porque nesses 18 anos eu nunca vi alguém dentro que pedalou comigo, e olha que eu dei treinamento no Brasil inteiro, eu fui coordenador técnico de um programa de ciclismo indoor 10 anos, eu nunca vi alguém falar para mim assim, eu machuquei o joelho fazendo aula, cara. Não nas minhas aulas, que eu posso afirmar com a maior tranquilidade. Mas tem aulas, e a gente ouve falar ou vê, então não estou pessoalizando nenhuma metodologia ou um tipo de linha, de que a aula de spinning é uma aula de você colocar muito peso por um intervalo curto de tempo que tem um estresse no joelho. Mas será que vocês não estão falando, talvez, de uma pessoa que acaba se habituando a pedalar, ou, por exemplo, entra na academia e senta em qualquer uma das bicicletas que estão ali dispostas e não se adaptam na posição mais correta de pedalar, e sim praticam ali na posição que a bike já está, e isso gera uma lesão?
Isso acontece bastante, Leandro. Mais uma vez eu volto no professor, né, cara? Como eu treino ainda, né? Há 18 anos eu treino professores, 17 anos para uma empresa e agora para a minha própria comunidade, né? A primeira coisa que a gente ensina o professor na hora que a gente vai falar de técnica é o ajuste da bike. E sempre isso tem que estar sendo revisado com o aluno, né? Hoje existem N formas de você regular e quando você vê um aluno pedalando de qualquer maneira, cabe ao professor que é o responsável dentro da sala. Dentro da sala é o professor que toma conta. Às vezes tem bicicletas fora da sala e o aluno senta lá de qualquer jeito. Aquele professor daquela hora que está ali naquele lugar que precisa dar uma olhada. Agora, em aula, a gente tem tudo um passo a passo que o cara faz para regular a bicicleta dele e ter a melhor performance em cima disso. Que é outra coisa, né, que a Smart Bike dá de show, por exemplo, num rolo. Se você comprar uma bike que nem essa que está aqui atrás de mim, né, e se você olhar ela, o Álvaro vai poder pedalar você e quem você quiser, cara. Uhum. A minha esposa pedala, eu pedalo, quem quiser pedala. Enquanto se você pôr sua bike no rolo, só sua bike vai ficar no rolo, né, cara? Não tem jeito, né? Não tem como escapar. Eu acho que essa, inclusive, é uma consideração quando você fala de Smart Bike Indoor e de bicicleta no rolo, que muitas vezes o preço, a pessoa olha e se assusta, mas não faz a conta que ela substitui a sua bicicleta, o desgaste de uma bicicleta que talvez não tenha sido desenhada para estar linkada no eixo traseiro, no rolo, e que tem uma vida possivelmente mais longa, porque ela foi feita para ficar com o suor parado e não uma bicicleta de estrada que foi feita para o suor escorrer com o vento, né? É uma evidência quando você olha em academia de ginástica, quão corrosivo é o nosso suor se não tem uma manutenção, uma higiene adequada. Com certeza, né? O suor, ele mata tudo, né, cara? É impressionante o quanto o suor destrói, né? Tonon, você dá aula de ciclismo indoor e você dá aula remota. Que formato de aula você usa? Porque existem aplicativos, Zwift, Ruve, para mencionar os dois principais, mas existem outros, que às vezes se marca treino indoor e simplesmente alguém entra no aplicativo junto e se encontra lá virtualmente. Mas você tem uma outra metodologia. Qual é e por quê? Cara, o programa que eu dou aula chama RPM. É um programa de uma empresa neozelandesa, né, a qual eu fui treinador, né, 17 anos, e fui o coordenador técnico por 10. E chama RPM, é um programa que tem 8 músicas. Existe um formato padrão de 45 minutos e dois formatos de 30 e um de 60. Normalmente eu dou aulas de 30 minutos, o padrão é 45, são 8 músicas. A gente tem uma música de aquecimento, uma música de giros, uma música de subida, uma música que a gente chama de terreno misto, uma música intervalada, uma música de giros rápidos, de tiros de velocidade e uma música de montanha e uma volta calma. Esse é o formato do programa. Para falar em papo nerd aqui, de potência, etc., mas são treinos de quanto de TSS em 30 minutos? Cara, o meu FTP 362 para 230 é 0,60 mais ou menos, 0,65 mais ou menos. Uma coisa que, apesar de toda evolução, e você contando isso, é uma coisa que remete muito aos primórdios do spinning, é a música, né? Eu fiquei curioso de saber qual que é a importância dela hoje, assim, para o sucesso de uma aula como essa. A música faz um papel fundamental, né? Ela é 100% vital. Toda aula é feita em cima da música, cara. A gente hoje, nesse programa que eu dou aula, a gente não fica 100% do tempo com a batida, tá? A gente tem momentos eu brinco que foi o que me apaixonou lá atrás, essa mudança veio lá em 2003, quando eu entrei, que era o que a gente chama de pace médio ou pace acelerado, que é fora da batida, né? O na batida e esses outros 2 paces que eram fora da batida. Então, eu estou ali pedalando, conversando com os meus alunos como se eu estivesse na rua. Em determinados momentos, a gente fica mais acelerado usando a música. Mas todo o desenho da aula é em cima da música, cara. 100%. Desse programa que eu dou aula é 100% em cima da música. E qual é a relação do BPM da música com o RPM do pedal? Quando a gente está na batida, é ele que comanda a velocidade, 100%. Então, por exemplo, você vai pegar uma música de subida, geralmente a gente usa músicas de 68, 72 RPMs, já tivemos músicas de 54, bem lentas e pesadas, mas coisas são raras. A maioria fica dessa casa aí entre 75, 80. Aí a gente tem as músicas de potência, que a gente trabalha entre 87, 92, 94, e as músicas de velocidade, que a gente chega até 126, 128 RPMs. Mas que
numa bike controlada, bem estabilizada, com a resistência correta, só traz bons resultados, cara. Tonon, qual que é o lugar que você enxerga para o ciclismo indoor no mundo da bicicleta e qual que seria a evolução ideal desse cenário? Assim, como você consolidaria essa cena? Cara, eu acredito muito numa sala, hoje, com as smarts, né, com as smart bikes, principalmente, no caso. Quando a gente fala de ciclismo indoor, as aulas de ciclismo indoor, Leandro, elas podem ajudar muito. Hoje, principalmente com a tecnologia. Só para vocês terem noção, existe um software, chama Stages Flight, que você pega um trecho no Google e coloca lá e ele mostra a rua para você. Você consegue pedalar olhando para a rua ali. Então, ele é muito real, cara. Então, você pega uma bike Stages, conecta nesse software e ele aparece a rua. Então, você consegue fazer treinos reais. Por exemplo, o Stages Power, que é o programa da Stages, é exatamente uma planilha de treino. Exatamente, cara. Então, hoje eu vou chegar na aula e falar, gente, a gente vai aquecer por 5 minutos e a gente vai fazer 10 tiros no VO2 de 1 minuto, descansando 2 minutos, mais ou menos. Enfim, eu posso criar treinos de pirâmide, então eu consigo ter uma sala onde eu simulo 100% do treino, cada um em cima da sua porcentagem. Cabe tranquilamente a gente montar centros de treinamento. Mas o que hoje a gente vê é uma dificuldade do ciclista aceitar essa coisa. Do indoor para o outdoor é fácil. Do outdoor para o indoor é difícil trazê-los. As smart bikes trazem uma outra sensação, que a hora que o cara tem o câmbio eletrônico na mão, o câmbio eletrônico no sprint, a relação da bike dele, o fit da bike dele, ele começa a acreditar um pouco mais. E mais uma vez eu volto para uma sala onde existe um telão. Eu vou falar para vocês o que eu faria se eu tivesse $500 mil no bolso agora, o Leandro Yal. Eu montaria uma sala, uma só para having fun, com 20 bikes, e uma para treinamento com 10 bikes. Uma tela enorme com o Zwift da academia conectado, ou Ruby, ou qualquer software que fosse, cada um com o seu celular no apoio, olhando para a sua tela, e a gente faria um meetup, e hoje você consegue pôr dentro de qualquer um dos aplicativos o seu treino, né? Você faz upload dele lá e você consegue fazer o treino. Esses seriam centros de treinamento extremamente seguros, eficientes, com power meter nas 2 pernas, enfim, podendo passar para todos os softwares que você quiser. Então, centros de treinamento como esse, eu acredito que sejam um futuro, cara. Um futuro, onde o professor não precisa estar pedalando o tempo todo, Leandro. Porque o professor ele precisa passar a ser coach mesmo, não só o cara que faz a festa, né? Isso eu estou falando de ciclismo, né, cara? Sim. Não das aulas de bike indoor, estou falando de ciclismo. Então, o coach é aquele cara que vai olhar e falar, cara, agora, ó, já que você está num ambiente assim, vamos arrastar mais o pedal para trabalhar a terceira fase do ciclo do pedal, sente mais a panturrilha. Agora eu quero que vocês puxem mais o joelho para cima. Nós estamos chegando numa subida, vocês vão empurrar mais o pedal para frente para sentir mais glúteo. Então, tipo, cara, para que na hora que ele transferisse para a rua, ele sentisse o real benefício do ciclismo indoor na rua. Acho que esse é um ponto pacífico de que a eficácia e precisão do treino indoor é imbatível. O que você tiver planilhado para fazer, você vai executar, claro, se a tua perna e a tua cabeça forem lá, mas de uma forma que dificilmente você vai executar na rua, porque você não tem distrações, imprevistos. E uma coisa que é legal também, o Álvaro, é que quem faz aula comigo de bike pode fazer aula comigo de core 2 vezes por semana, pode fazer aula de yoga, tai chi e pilates com a minha esposa, porque dentro desse pack da academia a gente tem vários outros serviços, não só a bike, né? Então ainda vem um bônus junto aí, cara. Claramente, a pandemia ensinou um monte de coisas e vocês melhoraram a oferta para atender o mercado usando tecnologia, usando dessa distância perto, né? No começo a gente apanhou, viu? Até acertar o som, até acertar sabe, enquadrar, como fazer, manda link, não manda link, enfim. Mas é aquela coisa, quanto mais você faz, melhor você fica, né? Quanto mais você erra e você avalia o erro, você faz ali seus debriefings, melhor a coisa fica. E foi assim dando aula também. No começo parecia uma aula indoor, depois ela começou a parecer mais uma super viagem em cima da bike, né? Da experiência do Cláudio Tonon, treinador e ciclista indoor,
a gente parte agora para uma conversa internacional. A gente vai conversar com a diretora de marketing da Zwift, a Alicia Surge. Ela fala sobre o projeto deles, o Zwift Academy, que revelou o Jay Vine e que agora em setembro vive uma nova edição, podendo revelar ainda um novo talento, tanto no masculino quanto no feminino para o ciclismo profissional. Se liga! Alicia, welcome to Gregário Cycling Podcast. It's a pleasure to talk to you this time. Thank you so much for having us. We're so excited. I think it's important to note that our first show on Gregário Podcast program number 1 back in May 2020, we had Roberto, who's a senior engineer of the Zwift team residing in Rio de Janeiro, Brazil. So now, almost 120 programs later, we have the honor of having a Zwift global member with us, Alicia. Again, thank you very, very much for your time and your availability to speak about Zwift and Zwift Academy with us. Yeah, I'm so happy to be here. Zwift Academy is it's actually one of my first projects I ever worked on. So it's kind of a little bit of a baby for myself as a Zwifter, but I was not there the first time it was created. So how you feel when Jay Vine won, not once, but twice at Vuelta? I think you were really proud about that. Yeah, absolutely. I mean, when you see someone like that just perform time and time again, you really kind of get a feel of how amazing Zwift can actually be. I mean, he's a talented person. I'm sure at some point he might have been discovered at somewhere, but the fact that it came from Zwift, someone who didn't have necessarily and need the connections, got on a trainer, went through the program and ended up on the world stage and winning stage after stage. I mean, that's just unbelievable. So we're just incredibly proud. And, as our mission, we try to make more people more active more often. And I mean, Jay is the epitome of that. When was Zwift Academy formed? Zwift Academy was formed in 2016. It was originally formed actually as our way to support women's cycling. And we wanted to both grow women on our own platform, but also support the pro side of things as well. And by doing that, we created this program that was, to be frank, very, very tough. In 2016, the creator, Kate Verno, she really just put together this really tough program that anyone who completed the thing is a champion in itself. But the ultimate winner, Leah, she just was phenomenal. And we were so excited to have someone go to the pros that 2016 year. And after that, we had some additional pro outreach from the male side of things, reach out and get involved. And since 2016, that program has evolved from being just a women's only platform to including men's cycling, triathlon, and run. From the start, the women's team at Canyon SRAM was with you guys. How was this connection between indoor and outdoors on elite pro tour level for women's cycling? It's really very connected. You have your outdoor cycling, and that's, if you're a pro, that's what your bread and butter is. That's what you're meant to do. But oftentimes people are in areas where you just can't cycle outdoors and you need to get your training in. So it's such a complementary platform to allow you to actually train in an engaging way. I mean, if you put a set of rollers and a bike just in a pain cave and you're just cycling and just staring at a wall for 20 minutes, an hour, 2 hours, it can be really very dull. So the connection between Zwift and that pro side of things really is it's complementary to the whole experience of being a pro athlete. This connection make the Zwift more real, like Zwift Academy, or even when you do a lot of boost at Tour de Femme, you are making your experience more real. I like to think so. Yes, absolutely. It's complementary. You're not going to get rid of outdoor cycling. Outdoor cycling is a beautiful thing, but indoor cycling is really what makes it so that you can become a full-round, full-season athlete. You're going all around. You're keeping yourself active throughout the months so that you can't go outdoors. Even if it's not even just a month that you can't go outdoors, maybe it's a day you can't go outdoors. You have a kid who needs to be babysat, and you wanted to go on a 2-mile or 2-hour ride. Zwift is that comprehensive platform that allows you to do that and complement your outdoor experience. So it is kind of that, making it more real for you.
in a sense, Zwift was metaverse, even though before metaverse existed was discussed about it. The blur between what's virtual and what's real, bringing the best of both worlds. Yeah, it's pretty cool, actually. There wasn't really a word for it when it was created, this idea of riding through something virtual like this. But, when the metaverse concept came out, we all kind of looked at each other and were like, that's what we're doing. We're doing that. So actually, the Zwift Academy was a very early program on the Zwift history. Yes, Zwift Academy was one of our first big programs. There are a number of other ones that have been longstanding. Z-Fondo, which is basically just the Fondo distances. And I Tour de Zwift, I believe, is another one that was pretty long-standing. But Zwift Academy was really one of the first big programs that we did in partnership with the pros. And how did the Alpecin relationship develop after the women's Canyon SRAM, then the men's Alpecin team, where Jay races for? Well, I actually was not a part of that conversation, but my understanding of it is that, we have great relationships with a lot of teams and a lot of athletes. And after the success of the Canyon SRAM partnership for Zwift Academy in 2016, it got a lot of eyeballs from the men's side of things as well. They wanted to jump in. So we had that connection with Alpecin back in the day. And I'm pretty sure that's how it got started. The Zwift Academy, it's a chance for regular cycling become a pro. How these pro guys like Canyon, like Alpecin, help to improve the Zwift? How they bring back something to you? Well, they have their own fan base, right? We love their fan base. Their fan base is great, but by having them join Zwift, have someone like Matthew van der Poel jump on the platform, have people who are a fan of Alpecin jump on the platform. We're bringing more people onto the platform via that partnership. So that's how that helps us. And in the same way, we help them find their next pro. So it's a complementary relationship in that way too. But do the pros provide any feedbacks or any suggestions on improvements of the experience or the user experience? Sometimes, yes. They might go into an event or a race of some sort and have some feedback as to say, this probably wasn't the right way to go about it. There might be a cool way to start this race, or maybe even it's a broadcast suggestion. We are definitely open to community feedback and pro feedback, both the same. So we like hearing that and using that as a guiding force for how we make changes in the future. In the 2022 edition of the Zwift Academy just started this September 12 and is going to last for 3 weeks. For whoever is not familiar, can you explain in a short, how does it work? How does the Zwift Academy work on a yearly edition? Yeah, so Zwift Academy is Zwift's premier training program. So in essence, there are 6 workouts that you'll have to do. They're workouts based on different types of fitness strengths. So if you're a TT rider, there's a certain workout that's going to benefit that. If you're a good climber, if you're a good sprinter, you'll really identify what type of talent you have as you go through these workouts. But you start all of that with a baseline ride. And that baseline ride is going to be a longer group ride. And then you'll have 3 segments in the center of that group ride. You'll have a sprint segment, you'll have a mid-distance segment, and then you'll have a longer segment. And those will really identify what we call your phenotype. Your phenotype is what your cycling profile really is. So that's determining if you're a sprinter, a climber, a TT athlete. And from there, after you complete those 6 workouts, your baseline ride, you'll go into your finish line ride. Hopefully you have some success and some strength gained over the couple of weeks that you take part. But then you'll have the knowledge and know-how to know how to move forward in your training after that, knowing if you want to become an even better sprinter, or if you are not as strong in one area, maybe training in that area a little bit better to become more of an all-around athlete. And you have the Pro program, which is a layer above the Zwift Academy. From the start, they always had a Pro program, like with Canyon SRAM, or it was just the Academy and then it evolved?
Yeah, it was actually really created because of the pro program. So the pro program was there from the start. And as the years went on, we wanted to include more community aspects of it. And that's actually something that's really great about the women's community on Zwift. The first year, we had some group rides that complemented the workouts that we did. And those group rides were led by a lot of women in the community. And since then, that community has really just flourished over the years. So that community aspect has become more of a highlight almost than that pro aspect when it comes to our communications. But that pro ticket at the end, that pro prize is really the ultimate thing that we can give away. It's our best prize that we have on Zwift, hands down. And after one does all the races on the academy, how many rides the pro program includes? So you'll have to do the baseline ride and the finish line ride and the 6 workouts, but you'll also have to do an additional 2 workouts. And then if you are selected as a finalist, you'll also have to work and complete all of the different challenges that you'll be faced within the camp that we do. And then from there, ultimately, you'll become a champion. So that could be several workouts at that camp, in addition to the 8 workouts that you'll do on Zwift. The camp this year already have a place to be used or used to be the same place last year? It's been different every year, and it's not confirmed yet, the location that we'll do for this year. But last year it was in Mallorca, which was a beautiful spot. One of the best climbs to do. Yeah, GCN was a great partner in broadcasting that. So we were very fortunate to have it take place in that location. And, who knows where 2022's finalists are going to end up. I guess you know. Who knows? Maybe I do. And on the pro program, there's a women's finalist and a men's finalist. And what happens with the winner after the pro program is completed with the female and the male athlete? Yeah, so after Zwift Academy is completed, then we'll select at most 5 women and at most 5 men to go to the camp. 1 winner for the women's side of things and 1 male will be selected. And from there, that's actually the Canyon SRAM and Appleton Denick. They will be the ones to determine who those winners are. It's really up to the team's decision who ends up getting it and how they're going to look at and evaluate those winners. Some winners might just be purely just on power output. They just are a stellar sprinter or a stellar climber, but there might be an opening in a spot and an opportunity to slot in. So maybe a team has a specific focus as to something that they're looking for. And that's also potentially the case, but it is 100% on the team to decide how they want to maneuver and place that finalist at the end of the day. Alicia, given that the pro program gives a highlight and a professional career, do you guys implement any kind of controls for hacking or electronic doping so that, because everyone, besides the camp, everyone is at their own pain caves with a configuration, and human mind and technology can play a lot of things. So what kind of systems and controls you guys had learned and developed since 2016, 2018 to provide a fair game? So over the years, we've definitely gotten more proficient in spotting the cheaters that come about. We do put items in place in order to make sure that our athletes that we select are not cheating. One of them is that we do require a smart trainer as opposed to a power meter, since that's a little bit harder to edit. You also need to be wearing a heart rate monitor, so we know that your actually heart rate is going up at the same time as the bike's power is going up. So there are some technical ways that we go about it, but people are super smart. There are a lot of ways that you can get around things. I'm not even going to deny that. We do have some back-end work that we do look at as well to make sure that people are not cheating. I would imagine that maybe a serious amateur had performed better on a Zwift Academy than a professional cyclist. And I wonder, did it happen? It happened often?
Yeah, jump into any race on Zwift. It happens all the time. We have some amazing amateurs that are on here that will, kid you not, go head to head with professional athletes day in and day out. It's amazing. But yeah, you don't really realize how amazing the talent is that we have on this platform until you jump into and just, even if you're just watching a race, you have the opportunity to just watch as opposed to jump in and ride. You jump in and watch a race and see that to the end. You'll see some fantastic power output that almost equates to that gigawatt that might happen in like Back to the Future to get your car going. It's amazing how strong people are. So to come back to Zwift Academy, how to look for the future? How does you imagine Zwift Academy with the real world in the future? I think that a lot of teams are looking to build the next big person on their team. They're looking for the young, the fresh talent. That's not to discount anyone who might be older. They are absolutely qualified to join teams, and we have had several, as you've mentioned, older athletes actually make it onto the teams. But if you're looking at someone who you hope to develop and have on the team for a long time, it's preferred as a professional athlete or a professional team to go for a younger athlete so that you have them longer and you have longer to develop that athlete, which is that to say, hoping to get more young people involved and get them involved in the pro side of things, specifically for Zwift Academy. With the initiative of the Zwift Academy that goes back to 2018, how did the demographics of male and female cyclists change on the platform? I don't have the numbers off the top of my head, but I would say in terms of whole numbers, we are doing an amazing job of onboarding more women. In terms of percentages, definitely in the positive as well, in terms of the number of women that are on the platform. And even if you're going, 25% women, 75% men, that number is skewing a little bit more female, which is something that we were hoping to see from this from this program, right? We were trying to grow that female cycling side of things, but it's great to know that we are making a difference. We're bringing more women onto the platform, and I love to see that number grow every day. Indeed, as we're seeing female cycling growing and taking a more relevant spot everywhere, we have seen on the pro peloton in Europe, and we see more and more women being less shy to going and joining this great sport. With that, if you can share about any future launches or trends that Zwift might be evolving as a service, as a training platform? What Zwift has done really well is we have an amazing social platform. So people are able to actually work out and race and be engaging in a way that feels social from inside your apartment. Something that we hadn't quite had until recently, or is coming out soon, is something called a holographic replay. So really what you've been able to do in the past is race against your friends, race against just in a general race against anyone, a stranger. But what you hadn't really been able to do in a very polished way is race against yourself. And that's what this really is. So it's another form of training, but a training that motivates you by your own strength and skill. So you'll go through Zwift Academy. You might find your strength in a sprint. You might go into a world and you'll be able to actually do a sprint segment and actually go against a PR of that same segment. So you can continue to improve that speed and that strength over time. And that's coming very soon on the platform. Very interesting. And about demographics, could you share something about Brazilian participants on the Zwift Academy? Yeah, I don't have the numbers, unfortunately, about the number of people who are actually participating, but I know in general, having looked over the data from year over year, and Brazilians do have a very strong presence in Zwift Academy. They are actually, I want to say, don't quote me on this one, but I want to say they're probably the strongest South American country represented in Zwift Academy. So that's a testament to the strength of the Brazilians out there.
This makes us proud because we have Colombia as a very strong and respectful country. Also, Ecuador recently with Carapaz. So having Brazilians well represented at the Academy makes us proud. Yeah, absolutely. And actually, if you, listener, have ever participated on a Zwift Academy and are from Brazil, please contact us. We'll be more than glad on sharing your story, how it was doing the program on a past year, or who knows, you're currently participating on the 2022 edition. Alicia, a true honor, and let's continue to cycle either on indoor or outdoor, but both hand in hand, closer together. All right, as we say at Zwift, right on. Right on. Com essa conversa com a Alicia, a gente encerra o nosso episódio, o número 121 aqui na Gregário. É muito legal voltar ao tema do nosso primeiro episódio, voltar a falar sobre ciclismo indoor e, ao mesmo tempo, publicar um podcast tão diferente. Se você tiver a oportunidade, escute novamente o nosso primeiro episódio e veja quanta coisa mudou de lá para cá. É uma grande satisfação ter tanto conteúdo assim. Aqui na Gregário Cycling a gente produz episódios quase todos os dias. Para quem é apaixonado pelo ciclismo, tem sempre temas muito legais que vão te encantar. Por isso, fique ligado com a gente, siga o nosso feed de podcast, siga a gente no Instagram, interaja conosco. Essa também é uma dica muito importante para a gente manter contato, gerar ideias e produzir cada vez mais conteúdo legal por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.